Bom dia a todos, aqui o Dr. Marco Pascarella, advogado italiano da HB Associati. Hoje vamos conversar de um assunto muito importante, que é prazos. Quanto tempo demora o meu processo de cidadania italiana? Mas antes de falar isso, se inscreva no canal se quiser ficar atualizado e informado sobre todas as últimas novidades da área da cidadania italiana. Os prazos para conseguir a cidadania italiana podemos dividir em três etapas. A primeira etapa é normalmente aquela que se tem quando temos que buscar as certidões na Itália. Então, obviamente, si tratta de uma etapa que normalmente varia de poucas semanas a alguns meses, dependendo das informações que a gente já tem, porque obviamente tendo todas as informações para realizar a busca da certidão do seu antepassado na Itália, é um processo relativamente rápido, no sentido, em algumas semanas normalmente é resolvido. Obviamente muda a questão no momento em que não temos informações muito detalhadas e, nesse caso, é necessário realizar um trabalho de pesquisa e a resposta tanto das prefeituras como, no caso, das igrejas, dependendo do ano de nascimento do seu antepassado italiano, pode levar alguns meses. A segunda etapa, falando de prazos, é aquela com a montagem do processo, ou seja, a preparação documental da parte Brasil, ou seja, dos documentos do registro civil brasileiro. Então, certidões de casamento, normalmente a partir do italiano, certidão de óbito, obviamente certidão negativa de naturalização e assim por diante, até os requerentes à cidadania. Esse é um procedimento que normalmente leva alguns meses, dependendo da demora dos cartórios em dar retorno para a emissão dessas certidões, lembrando que essas certidões precisam estar emitidas na versão integral, que se chama intero teor, e não na versão simples, breve relato, e depois temos a fase de tradução juramentada e apostila. Nós da HB, obviamente, realizamos e damos assistência para todas essas três etapas, que são da preparação documental, ou seja, emissão, repito, tradução juramentada e apostila. E normalmente estamos falando de um prazo de 1 a 3 meses para finalizar essa etapa. E por último, temos a etapa, infelizmente mais longa, mais obrigatória, que é aquela do processo, um processo protocollado na giustizia italiana, hoje in media demora um ano e meio, essa é a média que demora. Lembrando que vai depender muito do tribunal e do juiz que vai tratar o seu caso, porque uma vez que é realizado o protocolo do escritório de advocacia no tribunal, é designado um juiz, um determinado juiz, que vai literalmente marcar a primeira audiência, mas em fazer isso vai abrir, digamos, a agenda dele e vai ver a disponibilidade de tempo que tem para poder marcar essa primeira audiência, para poder tratar o seu caso. Então, a demora do processo depende muito disso. Se você encontra um juiz que consegue marcar, digamos, logo, entre poucos meses, a sua audiência, isso significa ter um processo mais curto. Mas é algo que não pode ser determinado antes ed é algo que não depende minimamente do escritório de advocacia. Depende unicamente do juiz e do tribunal. Ok? Lembrando que às vezes um juiz pode, por exemplo, marcar uma audiência a distância, não sei, de um ano, de 10 meses, e nesse tempo basicamente não acontece nada. Simplesmente temos que aguardar até chegar o dia da audiência, porque não tinha como marcar antes essa audiência. Por esse motivo, teremos que esperar esse prazo, ok? Então, resumindo e juntando todos os prazos, desde a pesquisa genealógica na Itália, preparação documental e processo, podemos dizer que, em média, sempre é importante dizer em média, porque obviamente si tratta di prazos non fixos e depende de inúmeros fatores, e particularmente lidando com órgãos públicos, a gente sabe que pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas em média estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos. Essa é a média que demora para se conseguir a cidadania italiana.